Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Carolina Paganini, eu sou coordenadora do Núcleo de Tradução e Criação, e eu gostaria de dar boas-vindas a todos e todas que estão reunidos com a gente agora, né? No presente momento são 75 pessoas, mas eu acho que devemos ter mais, conforme o andamento da atividade, né? Gostaria, né, de agradecer ao Vitor e à Carla e aos demais tradutores e pesquisadores que vão conversar com a gente hoje sobre a Casa de Loren, na Suíça, e sobre essa experiência, né? E gostaria também de dizer que este é o último ateliê desse ciclo do primeiro semestre de 2020. Nós já estamos planejando e pensando novos encontros como esses, né, online para o segundo semestre. Então, eu peço para vocês, né, que depois acompanhem as nossas páginas no Facebook, no Instagram, e a gente sempre divulga as nossas atividades por lá, inclusive outras atividades avulsas que possam acontecer. Depois eu vou botar aqui aqui no chat os links, né, para as nossas redes, e também, né, para o público que precisa de certificado, né, de participação de ouvinte. Eu também costumo divulgar o link para os certificados assim que termina, né, a fala dos convidados, né. Então, né, então, mais uma vez, boa tarde, e agora eu vou passar a palavra, né, para o meu colega aqui da UF, o professor Vitor Alevato, né, que vai fazer a apresentação e a mediação desse encontro de hoje, né. Então, Vitor. Obrigado, Carolina. Boa tarde a todas e todos. É um prazer mediar este encontro de tradutores e criadores que eu tive o prazer de organizar com a minha colega Carla Imbrogno, de Buenos Aires. Acho que esse bate-papo, essa conversa, pode ser uma boa maneira realmente de encerrar esse ciclo de ateliês, né, do Núcleo de Tradução e Criação. Esse ateliê de hoje é sobre a Casa de Tradutores de Loren, na Suíça, e a nossa ideia é compartilharmos com vocês as nossas experiências nessa casa específica, mas também contar com o conhecimento e a experiência da Carla e da Gabriela Stockley, que é uma das diretoras de Loren, para falar um pouco também sobre a Casa de Loren, mas também da rede de casas de tradução que existe na Europa. Depois nós vamos estar recebendo as perguntas, né? Vamos estar abertos às perguntas. Eu peço que as perguntas sejam encaminhadas no final, porque se vocês escreverem as perguntas no chat durante a conversa, eu não tenho como segui-las. Então, terminada a sessão, os participantes podem escrever as suas perguntas pelo chat, eu as leio e transmito para os colegas que estão participando da sessão de hoje, tá? Eu vou fazer, então, as devidas apresentações de maneira muito breve. Primeiro, eu queria apresentar Gabriela Stockley, que dirige a Casa de Tradutores de Loren, já há 15 anos, desde que a casa foi fundada. Ela é doutora em literatura hispano-americana, com uma tese sobre o escritor argentino Héctor Tizón, e antes de dirigir a Casa de Tradutores de Loren, ela trabalhou também como professora e pesquisadora na Universidade de Zurique. Também é tradutora
de livros infantis do espanhol para o alemão. A Gabriela Stockley hoje vai falar conosco em português, em admirável português. Carla Imbrogno é coordenadora do programa Loren América Latina, desde que foi criado esse programa, em 2015. Ela é tradutora do alemão ao espanhol, formada pela Universidade de Buenos Aires, e fez estudos de pós-graduação em filologia alemã e sociologia da cultura. Trabalhou por 16 anos no Goethe Institute de Buenos Aires, onde esteve responsável pela curadoria de artes cênicas e musicais, sociedade, literatura e tradução. Também traduziu livros do escritor Alexander Kluge, entre outros, e teve 15 peças traduzidas e ensinadas. Wilson Alves Bezerra, tradutor, esqueci de dizer, a Carla Imbrogno vai falar conosco hoje em espanhol, segundo ela, pausado. Wilson Alves Bezerra é tradutor, escritor, professor de literatura latino-americana na Universidade Federal de São Carlos. Publicou traduções de Horácio Quiroga e de Luiz Guzmán. Como ensaísta, publicou Reverberação da Fronteira em Horácio Quiroga, da Clínica do Desejo e sua obra escrita, além de páginas latino-americanas. Como escritor de obras literárias, destacam-se as seguintes publicações: Vertigens, que mereceu o Jabuti, O Pau do Brasil e Vapor Barato. Rodrigo Tadeu Gonçalves é tradutor, professor de Língua e Literatura Latina e Estudos de Tradução na Universidade Federal do Paraná e é diretor da editora da UFPR. Algumas de suas traduções recentes incluem Os Adelfos, de Terêncio, o livro 7º das Metamorfoses de Ovídio, Aristóteles, ou O Vampiro do Teatro Ocidental, de Florence Dupont, e Paraíso Reconquistado, de John Milton, ambos em co-tradução, além de O Pequeno Príncipe. Em 2017, ele publicou, com Guilherme Gontijo Flores, o livro Algo Infiel, Corpo, Performance, Tradução. Com Guilherme Gontijo Flores, também fundou o coletivo Pécora Louca, que põe poesia e tradução em música. Paula Abramo estudou letras clássicas na Universidade Nacional Autônoma do México e já traduziu 50 livros do português para o espanhol. Traduziu obras de autores como Raul Pompeia, Machado de Assis, Gonçalo Tavares, Clarice Lispector, Sofia de Mello Breiner, Angélica Freitas, Verônica Stiger e Luiz Rufato. Além de tradutora premiada, Paula Abramo é também poeta. Seu livro Fiat Lux recebeu um prêmio nacional no México. Portanto, temos todos apresentados e vamos começar pela Gabriela Stockley, que vai nos falar da sua experiência diretamente da Suíça. Gabriela? Gabriela não está. Então, ela teve algum problema técnico. Então, vamos começar. Não, aqui estou. Gabriela. Ok, tudo bom. Então, Gabriela, muito obrigada. A ideia é que cada um tenha até 10 minutos de fala. Ok, eu vou me limitar. Um debate no final. Boa tarde para todos e todas. Estou muito feliz de poder participar desta conversa com vocês. Eu vou apresentar a Casa de Tradutores Loren, como foi seus inícios e o trabalho que estamos fazendo agora, e talvez apresentar um pouco
as oportunidades ou iniciativas parecidas que existem em outros países europeus. Então, a Casa de Tradutores iniciou no 2005, é uma casa que está a 1 hora mais ou menos da cidade de Zurique. É uma antiga casa de uma família de um editor, e os herdeiros, a família, os filhos desse editor decidiram fazer uma coisa com a língua, com a literatura, para poder utilizar a casa e dar um novo destino àquela casa, quando morreram o editor e sua mulher. Então, a ideia foi de oferecer uma casa que tem 9 quartos, onde podem morar contemporaneamente até 11 pessoas, que ficam juntos, trabalhando qualquer um, talvez no seu quarto ou em uma sala comum, ter o tempo e a paz para poder se concentrar no seu trabalho, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de conversar, de intercambiar com outros colegas, com colegas do mundo inteiro, porque em Loren pode estar trabalhando pessoal do mundo do mundo inteiro. Nós aceitamos pessoas de qualquer combinação linguística. Nós temos gente da Índia que, por exemplo, que traduz do inglês a uma língua hindu, por exemplo. A gente que trabalha, que traduz do hebreu ao catalão, etc. Então, tem todas as combinações que se pode imaginar, mas sempre tem uma língua comum e, sobretudo, tem sempre o interesse comum dos colegas de conversar, discutir, se intercambiar sobre temas profissionais, sobre temas muito específicos, talvez também sobre temas da literatura suíça, porque também fazemos um trabalho um pouco de promoção da literatura suíça, mas também de conversa sobre a representação dos interesses dos tradutores, etc. Muitos temas diferentes. Então, para resumir, a coisa principal, a atividade principal em Loren são as residências de tradutores. Depois temos também oficinas para tradutores literários profissionais. E o último elemento importante das nossas atividades são os eventos públicos, conversas, leituras, performance, para representar e para mostrar para o público leitor o trabalho artístico que é a tradução. A Casa de Tradutores Loren é parte de uma network europeu que está organizado num grupo que se chama RECI. Eu depois posso colocar no seu chat o link, então vocês podem consultar. Que tem 14 casas que oferecem todas residências. Mas entre elas tem muitas diferenças. Então, algumas, por exemplo, tem uma casa em Holanda, em Bélgica, em Hungria, que se concentram em dar residências a tradutores que traduzem da língua do país. Por exemplo, em Amsterdã, vocês podem ir se fazem alguma tradução do holandês ao português, por exemplo. Mas também tem casas mais grandes que também aceitam todas as combinações linguísticas, como, por exemplo,
a casa modelo para todos nós, que é a casa em Alemanha, Europäisches Übersetzerkollegium da cidade de Strahlen. Também na França tem uma casa de tradutores muito boa, muito bonita, que é em Arles, no sul da França. E depois também tem outras na Suécia, na ilha de Gotland, onde morou Bergman. Então, são muitas possibilidades. Nós, para terminar, já vou chegar para o final da minha apresentação, é o porquê nós decidimos fazer este programa especial chamado Loren América Latina. Nós estávamos procurando uma região, poderia ser um país, uma região, onde tem um nível intelectual para o intercâmbio muito alto, para que seja interessante para o intercâmbio dos nossos tradutores europeus, mas onde tem um lugar não saturado, no sentido onde tem uma necessidade de intercâmbio, uma fome para construir redes de intercâmbio. Então, também com a minha afinidade pessoal para a América Latina, então decidimos que seria a região ideal para poder oferecer bolsas e residências especiais e também um programa de oficinas, mas também de intercâmbio de informação na região latino-americana, mas também entre a América Latina e a Suíça. Bom, acho que até o momento são as coisas mais importantes e espero que vocês tenham compreendido ou ouvido bem a minha pequena apresentação. Sem dúvida, Gabriela, muito obrigado. Eu tenho certeza que vão aparecer perguntas depois sobre a casa de Loren. Eu queria acentuar um aspecto da fala da Gabriela, que é a abertura da casa de Loren, né? Não é preciso ir para lá traduzir apenas de ou para línguas da Suíça, mas quaisquer outras línguas, né? Então, qualquer combinação de língua de chegada e partida é possível em Loren. Isso cria um ambiente de grande diversidade e muito aberto, amistoso, diverso na casa. Obrigado, Gabriela. Vamos ouvir, então, agora Carlen Bronio, que está falando conosco de Buenos Aires. Olá? Obrigada, Vitor. Acho que vou poder falar um pouco portunhol nessa primeira parte e depois vou falar espanhol para vocês compreenderem mais tarde. Obrigada, Carolina, Johannes e todo o núcleo pelo convite. Compreendo perfeitamente português, peço desculpas por meu portunhol. Ficamos muito felizes com esta cooperação e este contato com o Brasil. E, de momento, tristes pela situação, mas tenho esperança que vai melhorar. Loren América Latina, como Gabi falou, promove o intercâmbio entre tradutores e tradutoras da região com colegas da Europa. O núcleo do programa são as bolsas
as bolsas de residência que estão destinadas para tradutoras, colegas que traduzem para português e espanhol. Nós temos cada ano mais ou menos umas 30 candidaturas do Brasil. A metade de todas as candidaturas da região, por isso é que é muito importante para nós outros nessa conversa. As bolsas incluem visitas, encontros com instituições suíças, associações de autores e tradutores, colóquios na universidade e, às vezes, atividades públicas para visibilizar, para a visibilidade do trabalho de tradutoras. Em fevereiro, tivemos a Paula, o Wilson, Rodrigo e Victor no programa. Victor com uma bolsa Choice, que ele vai falar depois para vocês. E a experiência foi muito boa. Por exemplo, talvez falar um pouquinho sobre as condições para candidatar-se para as bolsas. Vocês precisam de um contrato de tradução é muito importante, e ficar trabalhando num projeto de acordo com os eixos temáticos da Coincidência. A Coincidência é o programa da Fundação Suíça para a Cultura, Pro Helvécia, que apoia nosso programa, e eles trabalham, por exemplo, nas temáticas território, memória e narrativas não modernas. Talvez isso vai mudar, não sabemos o que vai passar depois da pandemia, vamos ver. E neste ano, por exemplo, vamos também apoiar outros projetos, como um projeto YouTube para a visibilidade das tradutores da América Latina, que vai começar proximamente, e vamos cooperar com um festival de literatura em Buenos Aires, FILBA, organizando oficinas criativas, práticas, para todo mundo, online, em outubro. E acho que vou deixar a palavra em bom português para os colegas, que é a parte mais interessante, e depois podemos responder perguntas. Obrigada. Obrigado, Carla. Aproveitando o gancho que a Carla deixou, além do programa Coincidência, e no caso o Wilson, o Rodrigo e a Paula, que vão falar conosco em seguida, foram bolsistas desse programa Coincidência. No meu caso, eu tive uma bolsa da Fundação James Joyce, Fundação James Joyce de Zurique. Então, é evidente que essa bolsa era bastante específica para projetos de tradução da obra de Joyce, né? Então, é um programa bem interessante. Quem traduz Joyce, pretende traduzir Joyce, enfim, acho que vale a pena ver o edital, tanto no site da Fundação, quanto no site da Casa de Loren, tá? Passo, então, a palavra agora a Paula Abramo, né, que fala conosco da Cidade do México. Paula é mexicana, mas também é brasileira, né?
e tem feito um trabalho incrível de tradução de obras de autores brasileiros e portugueses para o espanhol. Paula. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada a vocês todos pelo convite, Vitor, Carla, Carolina e o Núcleo de Tradução e Loren, por nos reunir aqui de novo, né? Eu estava com muita saudade e isso é uma espécie de Loren revisitada, agora com outros convidados. Bom dia para todos. Para mim a experiência em Loren foi muito, muito linda e muito produtiva. Eu fui lá com um projeto de tradução de poesia da Ana Luísa Amaral, uma poeta portuguesa, e era um livro mais ou menos pequeno, mas ao mesmo tempo eu estava tocando outros projetos. Estava traduzindo os contos completos da Clarice Lispector e os contos completos do Machado de Assis. Então, estava com muito trabalho e eu estava precisando de um espaço para me concentrar e avançar com esses projetos. E a Casa Loren me permitiu isso, então sou muito grata. É um espaço maravilhoso para trabalhar, a gente se sente imediatamente acolhido. Eu tinha pensado em solicitar a residência de Strahlen para o meu projeto da Clarice Lispector, mas acabei não pedindo porque não tem bolsa em Strahlen para os tradutores latino-americanos, então a gente tem que pagar a passagem e tal, e Loren permite para a gente, com esse programa de Loren na América Latina, a gente consegue ir com uma bolsa, e é muito, muito melhor para nós, nesse sentido. Então, acabei não pedindo, e fui para Loren com esse outro projeto da Ana Luísa Amaral, que consegui traduzir durante o período da residência, que é de 1 mês. É uma casa muito linda, porque é uma casa. Eu já tive experiências de residências de tradução em outros lugares, como o Banff International Literary Translation Center, o BILTC, e é muito diferente, porque lá é um espaço enorme, é muito lindo, mas aqui é uma experiência muito mais doméstica e de convivência cotidiana com os colegas, que, como a Gabi e a Carla falaram, vem de todas as partes do mundo. Então, abrir a porta do quarto é abrir a porta do mundo, né? E é uma residência muito flexível, que permite que as pessoas saiam da casa, visitem outros lugares, pesquisem. No meu caso, por causa da carga de trabalho, eu não saí da casa, fiquei trabalhando na casa, porque precisava mesmo me concentrar, mas a convivência com os colegas que estavam traduzindo também poesia, Vitor, Rodrigo e Wilson, os 3 estavam traduzindo poesia e com português, né, para o português. Então, foi muito bom para mim poder conviver com eles, trocar ideias, a gente fazia alguns saraus de noite, compartilhava leituras, fazia muitas perguntas para eles também, né, porque eu sou tradutora principalmente de literatura brasileira, e estava traduzindo uma poeta portuguesa que é estranha, além disso a linguagem dela tem muitas coisas estranhas, né, gramaticalmente, enfim, então eu lembro que eu consultava muito eles, e foi muito bom para mim essa troca, muito boa essa troca, e é um espaço muito legal, porque a gente costuma se reunir entre tradutores em espaços ou acadêmicos, ou de trabalho muito formal, né, e na casa a gente está num espaço de amizade, de colaboração, que passa não somente pela experiência da literatura e do trabalho com literatura, mas também passa pelo trabalho de todos os dias na cozinha, né, a gente troca, a gente almoça junto, cozinha junto, passeia junto, então é muito lindo, é um espaço de colaboração e de troca muito intensa. E bom, a gente fez algumas atividades, eu fiquei fechada em casa, mas a gente fez algumas atividades fora também, a gente foi convidado para a Universidade de Zurique, pelo professor Eduardo Jorge, que é brasileiro, e a gente lá teve a oportunidade de falar dos projetos que a gente estava trocando,
E a gente foi bom, eu fui para a Associação dos Tradutores e Autores Suíços, a ADS, que para mim foi uma reunião muito interessante, porque eu vivo de tradução, não estou inserida no âmbito acadêmico, nem em nenhum outro âmbito, eu vivo de tradução. Então, para mim é muito importante essa troca com colegas de outros países para falar das condições de trabalho dos tradutores. E foi muito, a ADS está muito organizada, é muito interessante o fato deles considerarem os tradutores autores e reunirem todo mundo no mesmo conjunto. Então, foi muito, muito rica a experiência, e é uma experiência que não se encerra na Casa de Tradutores Loren, mas que vai além. A gente ainda está em contato, a gente já está fazendo alguns projetos para o futuro, então vão criando redes de tradutores internacionais baseadas na amizade, na colaboração, que acho que essa é uma das coisas que vale a pena sublinhar, né, desses espaços de Loren e das residências de tradutores que permitem criar redes muito permanentes e que continuam crescendo. É muito lindo isso aí. Bom, é isso. Acho que não tenho muito mais a dizer, mas recomendo a todos essa experiência. Paula. Sim. A gente combinou que a gente ia ler coisas nossas. Mas já falei 9 minutos. Mas era combinado. Wilson e Vitor, vocês concordam? Sim, claro, cada um podia ler um trechinho da sua tradução, um poema, uma coisa curta. Se você quiser pensar no que vai ler ainda, depois a gente volta para você, não tem problema. Não, eu posso ler, mas aí eu leio, acho que melhor somente a tradução, né? E assim porque é um poema da Ana Luísa. Quero falar que acabei de traduzir os contos completos da Clarice Lispector em Loren, além de fazer o meu projeto, da Ana Luísa Amaral, então fiquei muito feliz, porque foi encerrar um projeto muito longo, de muitos anos. Bom, vou ler uma tradução de um poema do livro que eu estava traduzindo, que é What's in a Name, da Ana Luísa Amaral. Lugares comunes. Entré en Londres a un merendero raspa. No solo entre nosotros hay merenderos raspa, los ingleses también tienen y ellos han tenido hasta más cosas. Ahora es solo Escocia y un poco de Irlanda y esas islitas más allá. Entré en Londres a un merendero raspa, peor todavía que nuestros bares de playa. Eso es solo para los que no pueden hacerse una pequeña idea de lo que los ingleses tienen por allá. Era muy, pero muy raspa. No es que fuera malintencionado, era raspa, como decimos, muy lleno de remiendos y con la cocina sucia. Bien rascuache. Claro que todos mis prejuicios de mujer se me vinieron encima, porque en el merendero solo había hombres que comían tocino y huevos y jitomate. Si estuviera en Portugal serían sándwiches de queso. Pero pensé, estoy en Londres, estoy solita, a mí qué me importan los hombres, los ingleses ni se meten tanto con una como los nuestros, y así. Y pues entré en el merendero raspa, con árboles de plástico en los rincones. Solo después de entrar vi a una mujer sentada leyendo alguna cosa y me sentí más fuerte. No sé por qué, pero me sentí más fuerte. Era una tribu de 23 hombres y ella solita, y luego yo. Y pues pedí un café, que no estaba nada mal para un merendero raspa como ese, y el hombre que me sirvió me dijo, "There you are, love". Se me antojó contestar, "I'm not your bloody love", o "Go to hell", o algo así, pero después pensé, ya lo traen tan entrañado en sus culturas y su intención no era mala, y además me voy en un ratito, tengo un vuelo, a mí qué me importa. Y pagué el café, que no estaba nada mal, y estuve un rato así mirando en torno mío, viendo toda esa tribu que comía huevos y jamón, y después vi la hora y pensé que el taxi ya iba a llegar y yo tenía que marcharme, y cuando me iba a levantar la mujer sonrió como quien dice, "That's it". Y miró así en torno suyo el jamón y los huevos y todos los hombres que comían, y yo me sentí más fuerte. No sé por qué, pero me sentí más fuerte. Y pensé que al fin, no importa si Londres o nosotros, que en todas partes las mismas cosas son. Gracias. Obrigada, Sérgio. Oi. Obrigado, Paula. Gracias. Linda tradução. Muito bom. É a versão mexicana, porque o livro vai ser editado na Espanha, e aí perdeu muitos dos meus mexicanismos. Obrigado, Paula. Obrigada a vocês. Da Cidade do México, vamos para
para Curitiba agora. Mas aí fazer um comentário, assim, Paula falou dessa questão da casa ser uma casa de fato, né? A Casa de Tradutores de Loren ser uma casa e não, enfim, uma instituição acadêmica, ou, enfim, tem toda uma atmosfera de casa, né, de acolhimento e tal. E tem uma coisa que me agradou muito na casa, acho que os colegas vão concordar também, que é o fato de que ela não tem propriamente uma biblioteca, mas ela tem, na verdade, livros em todas as paredes. Então, na área da administração há livros, na sala há livros, enfim, há livros em todas as partes, e não necessariamente uma biblioteca. Então, essa sensação de estar entre os livros o tempo todo é muito gostosa, muito acolhedora também. Rodrigo? Bom, eu queria começar dizendo que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu fiz a inscrição no pedido de bolsa, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, e eu sempre fazia como se eu estivesse jogando na loteria, achando que não ia conseguir, mas que tinha que jogar. E eu não acredito em loteria, então não jogo também. Mas eu tentei, e quando eu soube que eu fui selecionado, eu fiquei muito, muito feliz. E a experiência lá foi muito mais produtiva, impressionante, prazerosa, agradável do que eu podia esperar. É uma das coisas para quem trabalha no mundo da tradução, no mundo acadêmico, trabalha com atividades intelectuais que demandam tempo, tranquilidade, sossego, silêncio, contemplação, não tem nada que possa ser mais interessante do que isso, né? Então, eu agradeço muito, 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 muito todo o pessoal de Loren, todo mundo que trabalha lá, a Gabi, Carla, que também esteve lá esse ano com a gente, e eu fiquei muito feliz porque eu não conhecia nenhuma dessas pessoas pessoalmente, não conhecia, inclusive, só o Vitor, eu conhecia antes, e a Carla dos contatos por e-mail, e lá, bom, a gente acabou virando uma espécie de família, assim, né? A gente fazia muita piada que parecia um reality show de tradutores. Um pouco de show, porque no meu caso, eu fazia lá o que eu não consigo fazer há muito tempo, por obrigações profissionais, familiares, etc., que é trabalhar sem limite. Para quem gosta disso, enfim, eu ficava às vezes mais de 10, 12, 14 horas trabalhando direto, né? Cada um trabalha no seu quarto ou nas áreas comuns da casa, é uma casa enorme, e cada quarto tem uma escrivaninha e uma janela com uma vista impressionante para a natureza, para o lago de Zwick, e é uma coisa, enfim, basicamente, quem gosta deveria tentar e viver para tentar. Eu gostaria de voltar para lá, enfim, né, mas não vou conseguir bolsa de novo. Lá a gente conheceu pessoas maravilhosas como o Tony e a Dolores, que estão aqui, que frequentam a casa várias vezes, pessoas que viajam de casa de tradutores em casa de tradutores. Então, para mim, foi um mundo completamente novo, e do ponto de vista do projeto que eu tinha, eu tenho a impressão de que eu só consegui terminar o projeto tradutório que eu tinha porque eu consegui essa bolsa e porque eu tive esse mês lá. Porque é um projeto muito grande, que eu comecei em 2014, que é a tradução do De Rerum Natura, um poema filosófico do Lucrécio, um poeta romano. Eu sou professor de Língua e Literatura Latina na UFPR. E em 2014, o Oséias Ferraz, que é editor da Crisálida e também editor da coleção clássica da Editora Autêntica, me convidou para traduzir o Lucrécio, porque eu já estava com uma tradução do Terêncio para sair por lá, que acabou de sair esse ano, inclusive, muito bonitinha aqui pela Autêntica, fazendo jabá. E ele me convidou em 2014, ele perguntou, você consegue entregar em 6 meses? Bom, o Lucrécio tem 7.500 versos no metro épico antigo, que é Exâmetro Datílico. E eu queria fazer uma tradução poética usando uma simulação de exâmetro em português, para aquilo soar como poesia, né? Porque é um poema muito longo, muito importante para a filosofia antiga, porque é o testemunho mais
completo que a gente tem da filosofia epicurista e do atomismo antigo, do naturalismo antigo, né, do Epicuro, do Demócrito, do Leucipo. E, bom, a gente já tinha uma tradução brasileira em prosa dos anos 50, do Agostinho da Silva, mas eu queria fazer essa, né? E eu falei para o Oséias, não, 6 meses não dá. Eu estava com filha pequena e tal, e aí eu percebi que 6 meses não dá, e de repente 6 anos não dá, e eu estava desesperado para fazer esse negócio, eu não conseguia. Faltavam mais de 2.000 versos para eu terminar quando eu cheguei em Loren. Eu recomecei a traduzir um pouquinho antes, com uma meta que eu tinha diária, sei lá, 50 versos que eu ia usar por dia para fazer, e eu acabei chegando a fazer 150, 180 por dia, porque eu estava simplesmente em êxtase, eu estava trabalhando com o que eu queria, com pessoas incríveis em volta, a gente cozinhava juntos, a gente fazia exercício juntos, o Wilson e a Paula foram pessoas que eu conheci que viraram meus amigos lá, a gente fez muita coisa juntos, o Wilson estava treinando para fazer uma maratona, e eu fui correr com ele, então a gente fazia exercício todo dia, a Paula, a gente subia aquele monte, tem uma montanha do lado, um negócio maravilhoso, eu não vou ficar aqui falando um monte de coisa maravilhosa de Loren, senão vocês vão ficar achando que eu estou só me gabando, mas realmente é impressionante. E é uma oportunidade incrível para tradutores que gostam. Gisele, tá bom, eu vou falar então. A gente fez muitas coisas, mas basicamente as atividades fora da casa, como por exemplo a visita à Universidade de Zurique, convidados pelo Eduardo Jorge para falar com a turma dele de pós-graduação, de mestrado, doutorado, foram poucas que a gente fez. Eu fiz pouquíssimas saídas da casa, porque eu queria mesmo era ficar internado, para mim era... É um pouco piada, mas eu chamo de sonho de princesa, de tradutor, porque eu queria fazer aquilo, simplesmente queria estar lá, queria poder passar tantas horas por dia fazendo isso, e eu aproveitava que eu estava no meio da natureza, longe de tudo, e fazia também exercício todo dia, e cozinhava, a gente fez feijoada umas 3 vezes lá, foi muito maravilhoso. E a outra saída que a gente fez, uma delas foi para Zurique, no mesmo dia que a gente foi falar com a turma do Eduardo Jorge, a gente também foi conhecer a sede da Coincidência, né, junto com a Gabi, e depois, por conta do interesse que acabou surgindo lá, né, relacionado com a biblioteca de lá, com o ambiente e tudo mais, a gente fez contato, eu, Wilson e Paula, com a poeta suíça que escreve romance, a Florina Badel, que tinha ganho um prêmio nacional de literatura suíça com um livro de poesia, esse aqui. Não sei se dá para ver direito. E a gente fez contato com ela, ela mora numa cidadezinha minúscula, com, sei lá, centenas de habitantes, no meio das montanhas da região do cantão dos Grisões, uma cidade, aquelas montanhas super mega geladas, e ela convidou a gente para passar um dia lá. Então a gente pegou um trem e foi lá conversar com essa poeta, porque a gente estava com vontade de traduzir alguns poemas dela para o português, para o espanhol. A gente fez algumas tentativas, né? Não que a gente saiba essa língua, eu, Wilson e Paula, a gente ficou tentando, mas é uma língua românica, uma língua linda. A gente passou um dia super legal lá com ela, passamos frio pra caramba, tava tipo o maior frio que a gente pegou na Suíça, ridículo, esperando o ônibus para voltar, a gente estava tremendo, quase morrendo já de menos 10 graus, sei lá, e tinha uma criança de uns 10 anos com uma sainha e tipo uma meia e um casaquinho por cima, assim. E a gente ficou se sentindo muito fraco. Mas foi uma experiência impressionante, a gente tem registros dessas conversas com ela e tentativas de tradução e contatos que foram feitos. E basicamente eu consegui terminar essa tradução lá. Terminar e fazer uma primeira revisão. Foi uma coisa... as pessoas talvez tenham me achado um pouco obcecado demais, eu sou um pouco mesmo, mas eu ficava o tempo todo desesperado. Mas o que eu achava muito legal era que estava todo mundo torcendo por todo mundo lá. Todo mundo queria saber como é que estava indo o trabalho de todo mundo. A gente sentava no fim do dia, às vezes, e conversava sobre como foi, lia coisas uns para os outros. E não havia nenhum tipo de clima de competição, ou não, era todo mundo ali, estava fazendo a mesma coisa que gostava demais, coisa que amava demais. Então foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? Eu consegui realmente terminar essa tradução, fiquei muito feliz, ela deve sair pela Autêntica esse ano, e pretendo voltar para lá, daí com recursos próprios lá com ela, porque não tem, como
paraíso de tradutores. Então, eu só tenho muito, muito, muito a agradecer, né, toda a equipe da casa e pela Bolsa, por essa oportunidade maravilhosa. O Guilherme Flores, meu amigo e colega aqui de Curitiba, já tinha conseguido essa Bolsa 2 anos atrás, e foi para lá também. Então, o que eu digo para todo mundo que tem interesse e tem projetos com contrato e com alguma experiência tentem, né, vale muito a pena. E como a gente combinou de fazer um pouco uma leitura, eu selecionei só um trecho pequeno do Lucrécio, porque, como eu disse, são 7.500 versos, é um poema grande, assim, tipo 3/4 da Eneida, mais ou menos, é um poema bastante grande, poema sobre a natureza, sobre do que é feito o universo, que é basicamente um conjunto infinito de átomos e vazios infinitos, e as relações entre eles que se dão de maneira mais ou menos aleatória. Não vou poder explicar a filosofia, né, do Lucrécio agora. Mas o Lucrécio é um autor incrível, né, que tem sido relido cada vez mais. Tem um livro muito bonito sobre como o poema foi redescoberto no século XV, num monastério na Alemanha, um livro do Steven Greenblatt, que se chama A Virada, né, pela Companhia das Letras, saiu no Brasil, com tradução do Caetano Galindo, meu amigo também aqui de Curitiba, professor da UFPR. Esse livro é um livro genial, que conta essa história fascinante da redescoberta desse texto, de como ele mudou o mundo moderno, basicamente, né, porque praticamente todos os grandes filósofos e pensadores do século XV em diante leram Lucrécio e de algum modo, foram absolutamente impactados por esse poema. Então, pretendo trabalhar mais também para que ele possa ser mais conhecido. Não sei quanto que eu tenho de tempo, eu vou ler só uns 40 versos aqui, que é o começo do poema. Pode ser, Vitor? Obrigado. É o comecinho, a física e a ética e a teologia e a epistemologia do Lucrécio são epicuristas e basicamente pregam que a gente não deve ter medo do que acontece depois da morte, porque a nossa alma desaparece, não existe, né, tudo é material, e, portanto, os deuses, se eles existem, eles não estão nem aí para a gente. E a morte não é para ser um problema, então, o que a gente tem que evitar para ser feliz é o sofrimento extremo, do medo de punição depois da morte, e a ansiedade extrema, e o prazer extremo. Então, a busca da felicidade em viver uma vida mais tranquila, e é isso que ele faz. Só que, para falar sobre isso, ele começa o poema fazendo um hino, um elogio lindíssimo a Vênus, a deusa Vênus, mas não exatamente como uma deusa, e muito mais como uma espécie de princípio criador de tudo, uma espécie de força maternal geradora de absolutamente todas as coisas, e esse começo do poema, bem como o final do poema, que é uma descrição da peste de Atenas, muito terrível, e que eu acabei gravando enquanto eu estava em Loren, também coloquei no YouTube, no canal do Pécora Louca, nossa banda, então vocês podem procurar Pécora Louca no YouTube, Pécora, separado de Louca, aquele final muito deprimente, então eu resolvi ler uma coisa mais bonita, que é o elogio à natureza, que ele começa o poema. Eu vou ler na minha tradução, não vou ler em latim, não vai dar tempo. Então, começa assim. Mãe dos Enéiades, ó volúpia dos homens e deuses, alma Vênus que sob os astros, nos céus deslizantes, tu que os navígeros mares, frugíferas terras celebras, toda a espécie dos animais foi por ti no princípio concebida e avistou os luzeiros do sol oriente. Ventos fogem de ti, ó deusa, e as nuvens celestes fogem do teu advento, e a ti, a terra dedalha, flores suaves oferta, e riem-te as ondas dos mares. E também plácido, em lume difuso, o céu vasto alumia. Pois, assim que vernal revela-se a face do dia, e libertada floresce a frutífera aura favônia, aves aéreas primeiro a ti, ó divina, e a tua vinda indicam no cor abaladas por tuas forças. Donde a fera limária pasta em paragens amenas, nada em rápidos rios, assim tomada do charme, e desejosa segue teus passos aonde conduzas. E então pelos mares e montes e rios rapaces, e por folhosos palácios das aves e campos virentes, incutindo nos peitos a todos brandos amores,
cúpidas fazes com que em espécies as raças propaguem. Tu que sozinha governas a natureza das coisas, nem sem ti as orlas divinas da luz qualquer coisa alça-se, nem qualquer coisa se faz de amável e ledo. Peço que sejas minha parceira na escrita dos versos sobre a natura das coisas, que aqui eu revelo ao nosso Mênio, que tu, divina por todos os tempos, quanto a todas as coisas, quiseste que fosse excelente. Mas dá a Deus aos meus versos, por isso, charme imortal. Faz com que, enquanto isso, serva os trabalhos da guerra, por todo o mar e por terras, adormecidos descansem. Pois só tu tens poder de trazer paz tranquila e auxílio aos mortais, já que os servos trabalhos da guerra Mavorte, arma potente é que rege. Ele que sempre em teu grêmio lança-se por eterna ferida de amor derrotado, e, fitando-te com o pescoço bem feito, reposto, alimenta seus ávidos olhos, amor inalando, deusa, de ti, suspensa a respiração em teus lábios. E a ele tu, diva, com o teu corpo sagrado envolvendo, de tua boca palavras suaves derrama sobre ele, plácida paz aos romanos pedindo ímplita deusa. Pois nem realizar meu intento em tal época iníqua, posso, com a alma tranquila, nem a memia de gente pode, famosa, faltar em assuntos tão graves da pátria. É necessário que a natureza dos deuses inteira, pelo tempo imortal, usufrua da paz mais suprema, removida e afastada de todos os assuntos humanos. Pois, desprovida da dor, desprovida de todo perigo, própria potência possui, nada de nosso lhe falta, e nem bem por promessas se tocam, nem ira lhes tange. É isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aí. Obrigado, Rodrigo. Vamos, então, por último, mas não menos importante, passar a palavra ao Wilson, direto de São Carlos. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Ok, vamos lá. Queria agradecer muito o Vitor e a Carla por esse convite. É um prazer, um privilégio estar conversando com vocês. Agradecer a todo o pessoal do grupo de pesquisa aí da Federal Fluminense, a Carolina. E vou contar um pouco para vocês de como é que foi essa experiência do mês de fevereiro de 2020, né? O último mês que tivemos com normalidade nesse planeta. E para nós, como vocês já estão vendo aqui, foi bem pouco normal, foi um momento de exceção na nossa vida, porque a gente estava imerso nesse universo de tradução e criação. Para mim, especialmente, foi uma grande oportunidade, porque aqueles que, como eu, estão na universidade, eu sou professor da Federal de São Carlos, a gente está sempre sobrecarregado com tudo que a universidade nos oferece e nos tira, né, cotidianamente. Então, a possibilidade de ter um programa como esse, o Coincidência, que tem um calendário fixo de acontecer em fevereiro, portanto, no nosso período de recesso das aulas, é um privilégio tremendo. Eu fui para Loren para realizar um projeto de tradução de uma poeta de língua espanhola, nascida na Suíça, mas se fez poeta na Argentina, que é Alfonsina Storni, e eu não teria realizado esse projeto sem a bolsa. Por quê? Porque tem já todas as atividades da universidade. Então, eu precisava das condições ideais que eu tive em Loren. E aí eu queria dizer mais uma coisa, para qualificar melhor essa experiência que eu estou contando para vocês. Eu sou tradutor, mas eu não sou tradutor como a Paula é tradutora, que a vida dela é traduzir. Eu sou professor universitário, sou várias outras coisas, sou pesquisador de literatura latino-americana. Então, a tradução, para mim, ela está ali numa fronteira entre a pesquisa acadêmica e também a criação literária. Também sou escritor, também sou poeta.
Então, é uma coisa que está ali na minha vida nas brechas e nas frestas. E, nesse sentido, ter estado na Suíça para fazer esse projeto foi muito gratificante. Por quê? Criou as condições para que isso fosse possível. E criou as condições de uma forma, essa exigência que o Coincidência tem de que a gente apresente um contrato com uma editora, de uma certa forma já garante que o processo inteiro vai acontecer, né? Que a gente vai realizar a tradução, que a gente vai realizar a tradução num tempo mais curto, porque as condições são as ideais, e que ao fim desse processo isso vai ser publicado. Então, no nosso caso brasileiro aqui, nós estamos tirando uma dívida de um século, porque a Alfonsine Storni é inédita no Brasil. Ela começou a publicar em 1916, morreu em 1938, e não tem nenhum livro dela publicado no Brasil. Então, vejam o quanto haver um programa como Coincidência pode criar atalhos para isso, fazer que livros surjam aí com outro ritmo, com uma outra velocidade que sem a Bolsa não surgiriam. Eu permaneceria muito tempo querendo traduzir a Storni, em algum momento traduziria, espero, mas da maneira como foi, vai ser mais rápido, o livro está pronto, sai agora em agosto pela Iluminuras. Teve um outro ponto que foi excelente essa experiência, que pelo fato da Storni ter nascido na Suíça, a família, pai e mãe suíços, e ela viveu até os 4 anos, a família foi se instalar em San Juan, uma província na Argentina, ali perto da Cordilheira dos Andes. Eu me propus, além de fazer uma antologia, já que ia ser o primeiro livro no Brasil, uma antologia de 50 poemas, então recortando a obra toda dela, eu também queria fazer um ensaio biográfico, de modo que eu pudesse recuperar algo disso que nos escapa aos latino-americanos, né? Do que foi, de onde é que veio essa família, quem eles eram, que incidências tiveram, melhor dizendo, essas origens sobre a poeta que ela se transformou. E nesse sentido, a casa também foi muito importante. Como o Vitor contou, a gente tem o privilégio de morar um mês dentro de uma biblioteca. Assim, para mim não é nada diferente disso. Você acorda para tomar uma água, de noite você está ali tropeçando em livros, e quando você não está tropeçando em livros, você está tropeçando em tradutores. Então, a gente tem interlocutores o tempo inteiro, tem um acervo maravilhoso, a gente pode testar a tradução com os amigos, então a gente sempre, isso que a Paula já falou, mas esse acervo, essa biblioteca, para mim foi fundamental, porque a gente tem um pouco se acostumou a achar que está tudo na internet, e obviamente não está tudo na internet, e ainda mais a história de uma família ali de um povoadozinho do Cantão Ticino, no sul da Suíça. Eu comecei a encontrar coisas que não estavam nos estudos sobre a Storni, nas biografias da Storni, sobre a família, sobre um tal de um tio poeta que ninguém nunca nomeou, que a Alfonsina teria tido, e isso eu achei numa enciclopédia no subsolo, numa salinha à esquerda, ali descendo a escada, muito recôndita, e informações que não estavam em outro lugar, que estavam ali, que me permitiram depois chegar em Sala Capriasca, no Cantão Ticino, e ali resgatar, e fui à casa dela, resgatei a história desse tio, e tudo isso eu fui incorporando no ensaio. Então eu estava com esses 2 trabalhos em paralelo, com o trabalho de traduzindo, e aí também, como os outros meninos, também passei esse mês todo em casa, mas dei 2 fugidinhas lá pro Cantão Ticino e para o norte da Itália para correr essa meia maratona que o Rodrigo falou, e ali consegui recuperar coisas importantes da vida da Storni. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. Tive contato com uma bibliografia, com as edições suíças da Storni que estavam na casa,
A Dolores, que estava aqui agora há pouco, não sei se está ainda, me apresentou um desses livros. A equipe da casa conseguia livros para a gente. Então, isso tudo faz parte disso que eu estou chamando de condições ideais. E acho que, assim, eu me senti muito privilegiado de ter recebido essa bolsa, porque com isso, com essa bolsa, a gente consegue trazer para o Brasil essa edição, vai ser uma edição bilíngue, em espelho, com esse estudo, com fotos de coisas que eu consegui por lá, de uma poeta precursora, feminista na Argentina, e que é muito importante que esteja em circulação num momento histórico como esse que a gente vive no Brasil, que parece que nunca foi tão misógino, nunca foi tão feminicida como é o Brasil que a gente vive hoje. Então, eu acho que é um livro importante de estar aqui. Fico feliz de ter podido eu ser o tradutor, podia ter sido qualquer outra pessoa. No caso, fui eu. Então, estou contente de ter participado desse processo. Vou ler para vocês, inclusive, uma outra coisa, de resgatar a Storni. Ela tem sido recuperada, inclusive, na Argentina. Ela foi sempre colocada tomada um pouco preconceituosamente por gente como o Jorge Luiz Borges, por ela ser mulher, por ela tá trabalhando como operária naquele momento dos anos 20, e então é preciso relê-la, é preciso recuperá-la com um olhar contemporâneo. Eu acho que na Argentina tem se feito isso, a Delfina Moschietti é uma pessoa importante nesse processo, e eu acho que ter uma tradução assim com recuperando o que ela tem que a gente pode considerar de contemporâneo, eu acho que é um ganho para todos nós, e é um ganho para a memória dela. Esse poema do primeiro livro se chama A Loba, e com ele eu vou encerrar minha participação aqui. Eu sou como a loba, deixei o rebanho e parti a montanha, cansada do campo. Eu tenho um filho, fruto do amor, amor sem lei. Ser como as outras não quero. Gente que nasceu para ser gado, cabisbaixo, arrastando arado. Levo erguida a cabeça, é com as mãos que eu afasto o capim. Olha como riem, como me apontam, só porque eu falo. As ovelhinhas balem, porque sentem que a loba invadiu o curral, e sabem que as lobas vêm do matagal. Pobrezinhas e mansas ovelhas do rebanho, não tenham medo da loba, ela não lhes fará nenhum mal, mas também não riam. Os dentes dela são finos, e da selva trazem a arte dos manejos felinos. Ela não roubará vocês do pastor, por favor. Eu sei que alguém disse, vocês acreditaram, mas não tem porquê. Essa loba não rouba, seus dentes apenas matam quando devoram. Ela entrou no curral porque sim, porque gosta de ver como ao chegar o rebanho todo se acossa e disfarça com um riso a superfície do medo, sugerindo com esgares um estranho ardor. Vão, se puderem, ficar de frente com a loba e roubar dela o filhote, mas vão sozinhas. Não podem? Nem escondidas no bando, nem acudindo ao pastor. Vão sozinhas. Vamos ver quem afronta o pavor. Ovelhinhas, mostrem os dentes, que pequeninos. Não conseguem, coitadas, caminhar sem os donos pela montanha escarpada, porque se a onça espreita der o bote, não tem defesa. Vocês morrem-lhe a boca. Eu sou como a loba. Ando sozinha e dou risada do rebanho. Não preciso de nada. Quem me sustenta sou eu, onde quer que for, pois tenho uma mão que é hábil, um cérebro ágil e não deixo por menos. Aquela que puder, que me siga. Eu já estou de pé, diante do inimigo, a vida, e não tenho medo do seu ataque final, porque trago sempre comigo o meu punhal, o filho na frente, eu em seguida, e depois, o que vier. Quem me chamar primeiro para a briga, venha, se puder. Às vezes me iludo com uma semente de amor, que eu sei impedir que floresça antes do amanhecer. Eu sou como a loba, deixei o rebanho e parti a montanha, cansada do campo.
Obrigado, gente. Wilson. Lindo, lindo poema. Bom, eu ia complementar também uma parte da fala do Wilson, em que ele diz que pode voltar às origens da autora que ele estava traduzindo, a Alfonsina Storni, né? Sem dúvida, essa bolsa para Loren é muito importante. Quer dizer, no meu caso, como tradutor do Joyce, foi importante a bolsa para a Suíça, justamente porque Joyce morou muitos anos na Suíça, em Zurique, né? Então, essa bolsa me permitiu visitar cada lugarzinho por qual Joyce passou, né? Lugares em que ele viveu, teatros que ele frequentou, etc. Tudo isso eu pude buscar também durante esse mês que eu passei na casa, né? Então, como disse a Gabriela, é uma viagem rápida, gostosa, de 1 hora, um ônibus e um trem, você está em Zurique e volta. É bem agradável o trajeto e fácil de fazer. Bom, acho que nós temos ainda uns 15 minutinhos para perguntas e comentários, então quem quiser pode escrever no chat as perguntas que eu vou passando para a Gabriela, para a Carla, para o Wilson, para a Paula, para o Rodrigo. Não dá para saber se alguém está digitando ou não, né? Vitor, eu tenho Sim. uma. Oi. Acho que vai ser. Aqui é a Carolina. Acho que vai ser mais fácil eu falar do que digitar. Eu comecei a digitar ali e fiquei ansiosa, resolvi falar. Eu tenho uma pergunta para a Gabriela e depois uma pergunta para a Paula. Para a Gabriela, eu queria saber mais sobre a origem da Casa de Loren, né? De quem foi a iniciativa da criação dessa casa, né? Se é uma iniciativa privada, uma iniciativa do governo, né? Como é que surgiu esse interesse e essa proposta, né? E para a Gabriela, eu fiquei muito interessada nisso que ela falou, que traduziu, né, para o espanhol mexicano, e agora vai ser publicada na Espanha, né? Então, queria que ela, ou para a Paula, quer dizer, eu me confundi aqui, para a Paula, se ela pudesse falar um pouco sobre isso, né, sobre os diferentes espanhóis aqui, como é trabalhar com isso, né, com uma língua que circula em tantos países. Vocês podem ouvir o que eu estou falando? Sim. Okay. Sim. No início da Casa de Tradutores Loren foi a casa mesmo. Então, havia a casa onde não tinha mais gente morando. Então, a família procurava um novo jeito de usar a casa. E depois fizeram um pequeno concurso, uma competição, procurando ideias. Então, entre muitas ideias muito diferentes, surgiu essa ideia de fazer uma coisa para a literatura e para a tradução. Então, um dos argumentos primeiros para defender essa ideia era que a Suíça é um país de 4 línguas oficiais, alemão, francês, italiano e o Romanche, que era daquela poeta que os 3 tradutores foram visitar no cantão de Grisons, que é uma língua minoritária muito, muito limitada, mas com muita, muita história. Então, são 4 línguas oficiais, mas, e então, era como, o argumento era, então, a Suíça é um país da tradução. Talvez isso é verdade, porque temos sempre a necessidade de nos comunicar, mas também é um fato que
na Suíça não tem muitos tradutores literários profissionais, porque os mercados são o mercado de Alemanha, da França, da Itália, que são os países mais, o grande irmão, que são os países com o mercado principal, também com variedades linguísticas um pouco diferentes das variedades suíças do alemão, especialmente. Então, não é fácil para o tradutor suíço ter acesso para o trabalho, para ter trabalho em Alemanha, França, etc. Então, a ideia foi também ajudar para os tradutores profissionais, para ajudar ao desenvolvimento da consciência também profissional dos tradutores, mas também de fazer uma contribuição para a visibilidade do trabalho artístico, criativo da tradução. Então, foi principalmente uma iniciativa privada dessa família e grupos amigos, de fazer uma iniciativa privada. Agora também, por exemplo, o programa Coincidência, que é o programa das bolsas latino-americanas, é do Estado suíço, é do Pro-Helvetia, que é o Arts Council da Suíça. Então, para projetos particulares, podemos receber ajudas financeiras do Estado, também de fundações privadas, etc. Mas a parte mais grande, os salários, a calefacção, calentar a casa no inverno, muito frio, tudo esse dinheiro que não é muito sexy para uma fundação para financiar, tudo isso vem de donadores privados e de uma fundação que principalmente é responsável da financiação de base da Casa de Tradutores, que é e nesse sentido estamos muito afortunados, também muito mais afortunados do que muitas outras instituições culturais na Suíça. Não é que toda a cultura na Suíça funcione assim, com uma fundação que existe para financiar, como a nossa casa, mas o nosso caso é muito, estamos muito afortunados de ter esse jeito de funcionar. Ok, obrigada, Gabriela. A segunda pergunta foi para a Paula, não é? Foi. Chegou uma outra pergunta para a Paula, da Gisele, que é a seguinte: gostaria de saber que poemas da Ana Luísa Amaral, né, e se foram uma seleção da Inversos. Então já emenda, né? Essa que é mais fácil de responder. O livro já está, o livro mais recente de poesia dela é What's in a Name, é de 2017, e é o livro inteiro que eu traduzi, mas ela, no fim, pediu para a poeta, a autora, pediu para adicionar mais 2 poemas que não estavam no original, e um deles foi o que eu li agora. E aproveito para falar que a minha troca com a Ana Luísa foi fantástica. Ela leu, revisou a tradução, fez um monte de sugestões, perguntas, foi muito legal, muito enriquecedora. E sobre a questão dos diversos espanhóis, bom, na verdade eu tenho traduzido mais para editoras mexicanas, então o meu espanhol é um espanhol mexicano e eu tenho muita resistência a adotar essa coisa inexistente que é o espanhol neutro, que às vezes as editoras mais comerciais pedem. Então, eu sempre, por princípio, traduzo para o meu espanhol. Claro que eu não vou carregar um texto que não tem muito localismo, com localismos que não estão no original, mas quando o texto precisa, ou quando o original precisa, eu vou tentando traduzir
do meu jeito, para a minha variante linguística. E aí, depois tem sempre um processo de negociação, porque às vezes até as próprias editoras nacionais pedem para suavizar um pouco essa parte. No caso, foi uma editora espanhola, eu já traduzi para 2 editoras espanholas, a Kriller 71, e essa Sexto Piso, que é baseada no México, mas tem uma filial espanhola, e é na filial espanhola que vai ser publicado esse livro aqui, e foi também uma negociação, mas eu, por princípio, sempre apresento, eu defendo muito a pluralidade de traduções, né, e eu também gosto de decolonizar um pouco essa questão, no sentido de que nós aqui no México lemos muito as edições espanholas e estamos acostumados com as gírias espanholas e não temos muito problema com isso, mas na Espanha há uma resistência muito grande a aceitar as nossas gírias. Então, por exemplo, nesse poema aqui tem um jitomate, que para nós é o tomate, né, o tomate vermelho, porque tem outro tomate aqui no México que é verde, e esse é o tomate. Aí eu falei, eles não vão aceitar, mas eu, por princípio, coloco jitomate, eu sei que eles vão retirar, mas é a minha proposta, tá aqui. E claro, no fim a gente negociou. Muito bem, obrigada. Muito interessante. Obrigada a vocês. Bom, nós temos aqui algumas perguntas sobre o processo de seleção. Talvez a Carla pudesse falar também um pouco sobre a candidatura e a seleção para Loren, né? Especialmente candidaturas que venham da América Latina. Mas antes disso, eu queria dizer que eu pus um link no chat que é para uma postagem que eu fiz sobre a casa de Loren, porque, claro, eu também fiquei muito curioso, estando na casa, por saber como aquela casa começou, como aquele projeto de ser uma residência para tradutores começou. E enquanto eu estava na Suíça, comecei um blog pela editora Syrinx, em que os poemas de Joyce que eu estou traduzindo vão sair. Então, um dos meus blogs, dos meus textos para o blog, foi justamente sobre a casa de Loren. Então, eu pus o link no chat. Depois a Gabriela pode dizer, inclusive, se tem algum erro no meu post. Carla, por favor. Bom, bueno, acabou minha aventura com o português. Vou falar devagar espanhol. En general, hacemos una convocatoria anual con suficiente tiempo, unos 2 meses o a veces 3, en donde pedimos una descripción del proyecto que a veces necesita ser parte de estos ejes que mencionaba anteriormente, por ejemplo, que pide prohelvetia, coincidencia, que hasta ahora fueron territorio, memoria y narrativas no modernas, en sentido amplio. Y no sabemos cómo va a ser en el futuro todavía. Con respecto a la próxima convocatoria, también estamos esperando a ver qué pasa con la pandemia, un poco cómo se va resolviendo el tema, sobre todo de los vuelos internacionales, pero cuando esto se resuelva, les podemos confirmar que va a haber una próxima convocatoria para, ojalá, una residencia colectiva el año que viene, en algún momento del año. Lo vamos a comunicar por las redes sociales y por mail. Me faltó decir antes que las residencias son colectivas justamente para promover el intercambio también en la región y conocernos más entre nosotros, que es una de las cosas también en lo personal más placenteras de todo este proceso. Con respecto a la selección, se ponen en juego, bueno, diferentes criterios al mismo tiempo, y como toda selección siempre depende mucho de quiénes aparecen de repente compitiendo de alguna manera entre sí. Hacemos una primera selección entre las personas que cumplen con todos los requisitos. A veces
cuando hay problemas con los contratos, que es algo que en América Latina es un problema, muchas veces los contratos no están o están tarde o a último momento, o hay que luchar bastante por ellos. Somos flexibles en cuanto a que, bueno, uno tal vez se puede presentar y luego puede mandar el contrato cuando lo tenga. Y luego de una preselección se hace una selección de la que participa todo el equipo de Loren y un poco también el equipo de Coincidencia. Quizás una última cosa, como decía Rodrigo, que él se presentó más de una vez, yo quisiera alentar realmente a las personas que ya se presentaron y que tal vez no quedaron seleccionadas, porque cada año es muy difícil, muy difícil. Hay muchas buenas candidaturas. A veces buscamos formar grupos heterogéneos y homogéneos a la vez, es decir, heterogéneos que puedan complementarse, ¿no? Como ustedes habrán visto este último año, además de Paula y de los chicos, había 2 personas de Argentina, y ya sea por los idiomas o por las temáticas, el grupo tiene cierta complementariedad en la heterogeneidad. Entonces, realmente no entender las negativas como algo que es definitivo, sino que los aliento a volver a intentarlo, porque, bueno, hay, por ejemplo, en Argentina, Eleonora, que es una traductora increíble, muy talentosa, ella joven, ella se postuló 3 veces y creo que a la 4ª vez la obtuvo, porque bueno, siempre juegan muchos factores. Obrigado, Carla. Perguntas vão chegando aqui, temos mais um tempinho. Pedro Luiz faz a seguinte pergunta. Ele quer saber dos tradutores se haveria diferenças substanciais nessas mesmas traduções se não fossem realizadas nesse contexto mais propício. E quais seriam essas possíveis diferenças? Né? Acho que é um bom momento para o Rodrigo e o Wilson também se manifestarem, né? Vou começar então. Eu acho que, bom, no meu caso específico, não existiria tradução, não existiria esse livro, né? Porque eu pensei já no projeto todo para fazer em Loren, com a possibilidade de ter a pesquisa na Suíça, para fazer o estudo biográfico da Storni. Não haveria o livro, é isso. A diferença entre existir e não existir. Mas eu acho que, claro, você tendo um período de 4 semanas dedicado ao mesmo trabalho, sem precisar se ocupar de outras questões da vida, do trabalho, eu acho que isso faz com que as condições sejam as melhores possíveis e, inclusive, a possibilidade que eu também já falei, de ir testando o texto com os colegas que estão ali na casa. Eu acho que o produto final é muito melhor, sem dúvida. E é muito melhor em menos tempo. Rodrigo. No meu caso, tem 2 respostas. Uma delas é mais objetiva, o que eu imagino, assim, como eu não sou um tradutor de carreira, não faço só isso da vida, uma tradução muito longa e com critérios formais muito rígidos, ela precisa de mais tempo de contato frequente, é como qualquer outra atividade que exija aperfeiçoamento, né? Então, quando eu começava e parava por períodos longos, o estilo era complicado, o retorno era sempre difícil e tal, então, do ponto de vista prático, estar imerso num espaço e num tempo que é dedicado somente a isso, certamente faz muita diferença na tradução. Por exemplo, quando eu comecei a reler para fazer uma revisão inicial, enquanto eu ainda estava lá, eu vi a diferença da qualidade da tradução no começo, nos períodos em que eu estava fazendo mais intervalado, né? O começo estava bem ruinzinho, esses períodos intervalados estavam mais ou menos, e as partes que eu já tinha feito lá eram praticamente já, não havia necessidade de revisão, então tinha uma diferença de qualidade muito grande. Num segundo
um segundo tipo de resposta é muito mais pessoal, né? Porque, claro, daí é absolutamente subjetivo, mas eu me encontrava no texto, muitas vezes, com coisas que, especialmente que é um texto sobre a natureza, sobre o universo, sobre... O Lucrécio, ele tenta explicar tudo, às vezes é engraçado até, mas ele tenta explicar absolutamente tudo, né, como funciona um trovão, etc. Mas muitas vezes aquele contato com a natureza, que é muito particular daquela região, e aquela janela enorme na frente da mesa o tempo todo, né, a gente mandava fotos, às vezes, do pôr do sol no grupo das pessoas que estavam na casa mesmo, ou quando começava a nevar, estava todo mundo, tipo, é uma coisa muito impressionante. E aí eu estava escrevendo, enquanto eu estava lá, um pequeno diário, que não vai ser publicado nem nada, mas era para eu acompanhar esse processo, e num determinado momento, eu até vou ler um trecho para vocês, porque eu acho que ficou muito interessante, muito bonito. No final, era acho que o terceiro dia que eu estava lá, eu já estava traduzindo, aí... eu digo assim, ó, citando, já são 7 da manhã e nada de sol nem barulho nenhum. E Lucrécio está tentando explicar a natureza dos dias e noites. Um belo trecho que acabo de traduzir diz: por conta disso, no inverno as noites demoram-se longas, até que apareça, por fim, o raiar insigne do dia. Acho que Lucrécio estava esperando eu chegar aqui para me dar essa passagem. Acho que tem uma relação muito pessoal com o espaço, mas também objetivamente com o fato de estar lá e estar dedicado só a isso e tal. Obrigado, Rodrigo. Eu também vou aproveitar para dar a minha contribuição nesse ponto. No meu caso, eu me dividia muito entre o tempo que eu passava na casa de tradutores, em Loren, e o tempo que eu passava na Fundação James Joyce, em Zurique. E o que acontecia era o seguinte, eu traduzia em Loren e pesquisava em Zurique. Os espaços eram mais bem aproveitados assim. E a sua pergunta, Pedro, teria sido diferente? Teria sido por tudo que os colegas já falaram, mas no meu caso também pelo seguinte, porque a Fundação James Joyce, ela tem nada mais, nada menos do que o melhor acervo sobre Joyce que você pode encontrar em um só lugar no mundo. Não pense que você vai encontrar aquilo nem em Dublin, é lá em Zurique mesmo. E com uma grande vantagem, sem detector de metal, sem burocracia, sem preencher fichinha, sem desconfiança. Então, assim, um lugar em que você podia chegar de manhã, colocar sua mochila e usar aquela biblioteca maravilhosa sem preocupação, sem pensar no tempo e sem bibliotecário, sem ninguém entre você e os livros, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, também no meu caso, o projeto tradutório teria sido muito diferente, porque eu não teria essa combinação perfeita entre a casa de tradutores em Loren e a fundação, né? E tem, enfim, acho que tem uma última pergunta que era para mim mesmo, mas para eu falar um pouco do meu projeto, que eu acabei não falando. Bem resumidamente, o meu projeto é de tradução dos poemas de juventude e dos poemas de ocasião, ou poemas de circunstância, escritos por Joyce. Então, poemas que sobreviveram em fragmentos, no caso dos poemas de juventude, a maioria fragmentos, às vezes 2, 3 versos só, e poemas de ocasião que ele escrevia para brincar com um amigo ou com um inimigo, fazer uma piada, cartinha que ele, poeminha que ele escrevia na carta para a filha, para o filho, para um amigo, para Sylvia Beach, que era a dona da Shakespeare Company, que publicou Ulisses, né? Então, isso tudo foi, com o tempo, sendo selecionado e coletado, mas, como no caso da Alfonsina Storni, Wilson, não tem tradução para o português. Esses poemas iniciais do Joyce, e depois os poemas que ele escreveu ao longo da vida em caráter circunstancial,
não tem tradução. Tem tradução na Argentina, tem tradução na Itália, tem tradução na França, na Alemanha, mas em português, até onde eu sei, o que eu estou fazendo também é um trabalho inédito, porque só a poesia publicada do Joyce que foi traduzida, quer dizer, música de câmara, os poemas Penicada, enfim, aquilo que a gente já conhece do Joyce, que foi, de fato, publicado por ele próprio, né? Mas não esses. Então, esse é o meu projeto. E tem aí mais de uma centena de poemas, entre poemas inteiros, né, e fragmentos. Ô, Vitor. Oi, Wilson. Desculpa quebrar o protocolo, mas você não vai ler uma das suas traduções? Pois eu acabei, não sei. Não, mas eu depois até abri um poema aqui. Eu vou pegar um poema mais engraçado do Joyce, tá? Porque a gente tem os poemas de juventude, que são aqueles poemas que você encontra um Joyce muito romântico, um Joyce apegado ainda a uma poética simbolista, que nem parece Joyce, né? E tem aquele tipo de poesia de circunstância em que ele falava, por exemplo, ele falava da guerra, ele falava dos políticos, você encontra Mussolini na poesia dele, encontra referência a nazismo, e na verdade o que acontece é que esses poemas também revelam um Joyce antenado com seu tempo, né? Então, eu pensei em ler para vocês o Dully Prudêncio, tá? Vou ler. Quem é aquele que, enquanto as nações correm para a guerra, corre de bonde para casa e janta quente se enterra? Que de melão lambuzado e o rosto feliz e imundo, lê a notícia que chega dos que mandam no mundo? É o Sr. Dully, o mais bacana que o país já viu. Vão atrás do dinheiro os que andam ligeiro, fala Dully, uli, uli, uli. Quem é o tipo engraçado que não vai à igreja, pois papa, padre, pastor não ligam para quem seja, mas da alma humana eles dizem que é preciso salvá-la e que o rebanho se arrisque em uma chuva de bala? É o Sr. Dully, o mais meiguinho que o país já viu. Quem mandará luz ao raivoso Jesus? Roga Dully, uli, uli, uli. Quem é o filósofo triste e que não dá atenção para o perigo amarelo ou para a questão do Sião, e não toma o piche inglês como água de beber, nem o que prega o alemão como algo a se aprender? É o Sr. Dully, a grande mente que o país já viu, de Moisés a Praga, em ambas suas casas, grita Dully, uli, uli, uli. Quem é o imbecil que acende o seu comprido chibuque, queimando a Bíblia, as leis e falando volopuque, e tenta entender por que é que o careca da justiça se veste sempre com toga e cabeleira postiça? É o Sr. Dully, o mais panaca que o país já viu. Aprenderam esses atos foi com Pôncio Pilatos, pensa Dully, uli, uli, uli. Quem é o sujeito que afirma que vai dar um jeitinho antes de pagar imposto para ter um cachorrinho, que a língua passa no selo e desdenha do tricórnio, que vê ao lado do rei ou da cara do unicórnio? É o Sr. Dully, o mais gaiato que o país já viu. Como me dói o ventre, ai que a comida o adentre, chora Dully, uli, uli. Quem é o gentil cavalheiro que não saúda o Estado, nem Nabucodonosor, nem o proletariado, e pensa que cada irmão faz da vida o que quiser, enfrentando a correnteza da forma que puder? É o Sr. Dully, o mais prudente que o país já viu. Vai à Europa quentinha como a morte a ovelhinha, geme Dully, uli, uli. Quem é o tal que suspeita da Arca de Noé, se feita por Marx e Engels na Alemanha sem fé, mas que já espera o dilúvio que a sociedade ensaia, tira as botas e o casaco e põe-se a nadar à praia? É o Sr. Dully, o mais valente que o país já viu. Com os braços cruzados, ganhei uns trocados, berra Dully, uli, uli, uli. Então, esse é o Joyce de ocasião. Mas você vê, falando da guerra,
criticando a igreja, enfim, muito, muito antenado. Esse poema, ele foi escrito em 17, né, quer dizer, portanto, ali no meio da Primeira Guerra Mundial. Então, esse é um exemplo de um poema completo, né? Ele tem começo, meio e fim, está acabadinho. Tem outros que não, né? Que só sobreviveram em fragmento. A Gisele está perguntando quem vai publicar. É a editora Syrinx, de São Paulo. Gente, eu acho que é hora de agradecer. Vitor, Oi, Gabriela. posso dizer uma coisinha? Claro, Porque claro. Aqui chegou a noite, mas eu poderia continuar ouvindo aquele português tão bonito a noite toda, mas eu queria só convidar todos vocês de se subscrever para o nosso blog. O Wilson publicou uma contribuição para o nosso blog que eu coloquei no chat antes. E também nos passar os seus endereços eletrônicos, etc., para poder receber as informações e, sobretudo, a próxima convocatória para as bolsas no ano próximo, esperamos todos. Obrigado, Gabriela. Gabriela, não sei se você poderia botar de novo o link, porque às vezes passou já no início da reunião e algumas pessoas talvez não tenham visto. Né? Tem mais perguntas, Vitor? Não vi mais perguntas, por isso que eu estava caminhando aqui para um final. Os comentários agora foram de agradecimento, enfim, comentários elogiosos, e agradecemos muito por eles, agradecemos, na verdade, muito pela presença de todos, né? Você gostaria de encerrar, Carolina? Acho que sim. Podíamos agradecer, né, a Carla, Gabriela, Wilson, Paula, Rodrigo, e todos os que estiveram nos acompanhando. Agradecer, né, a todos que falaram aqui, né, como o Vitor falou. Muito obrigada por essa parceria, né, com a Casa de Loren, muito interessante. Acho que vocês vão começar a receber mais inscrições de brasileiros agora, porque aqui eu sei que tem muita gente animada, muito tradutor animado aqui nos assistindo, né? Um agradecimento especial ao Vitor e à Carla, que organizaram, né? O Vitor que propôs esse encontro bastante interessante que a gente teve hoje. Também quero agradecer, um agradecimento muito especial aos nossos alunos da UF, que estão atuando como monitores durante esse ciclo de ateliês, que foram o Alan Cardoso e a Thalia Fagundes, né? Agradecer a todas e todos que estão aqui hoje. Algumas pessoas aqui eu sei que vieram em todos os ateliês, ou em quase todos, né? Essas pessoas, também um agradecimento muito especial por estarem junto com a gente, apoiando essa iniciativa online, que foi uma experiência nova para a gente, né? E, por último, antes da gente terminar, eu queria, né, quem se sentir à vontade para ligar suas câmeras, para eu tirar um print aqui com todo mundo, né, para celebrar esse encontro final tão agradável, né? Ótima ideia. Carol, Vitor, desculpem, eu estou sem energia, está uma tempestade aqui, eu liguei a luzinha do celular, tá? Não estou fazendo graça não. Tá ótimo. Vai ter que Tem o ficar... trovão do Lucrécio aí também? Então, tem mais algo? Posso ligar já? Então tá, 1, 2, 3 e... Pronto.
Tirei a foto e eu vou publicar no Instagram e no Facebook. Depois vocês deem uma olhada lá, que vai estar lá a foto com todo mundo. E é isso, gente. Obrigada. Gente, muito bom ver vocês.